Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos ouvir uma parte que é meio silenciada no debate político. Nós vamos tratar da visão que os movimentos populares estão tendo do momento político que nós estamos vivendo e quais os desafios que ele coloca para a cidadania. Essa discussão vai tomar por base uma reunião havida da Plataforma de Movimentos Populares pela Reforma do Sistema Político, uma aliança de entidades, associações, movimentos populares, ONGs, que há anos vem discutindo a reforma do sistema político brasileiro e que tem acumulado uma trajetória importante de reflexões e de intervenções nesse cenário atual. Para fazer esse debate, nós convidamos uma pessoa que está envolvida desde o início na montagem da plataforma e no seu trabalho. Eu quero apresentar para vocês José Antônio Moroni. José Antônio Moroni é filósofo, é do Colegiado de Gestão do INESC, uma importante ONG brasileira, e é também membro da Plataforma dos Movimentos Populares pela Reforma do Sistema Político. Moroni, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Vai ser ótimo poder esclarecer os nossos telespectadores sobre esse momento e como é que estão pensando os movimentos populares sobre esse momento. Vamos começar com uma reflexão sua, assim, do que são os debates que estão acontecendo na plataforma sobre esse momento que nós estamos vivendo. Você pode nos contar? Obrigado, Silvio, obrigado pelo convite. Nesse momento tão importante e ao mesmo tempo tão doído da nossa história, né? Então, acho que é um momento de dor, mas é também um momento que talvez a gente possa repensar as nossas estratégias, recolocar velhas questões, para que a gente possa realmente construir um país realmente democrático e livre e soberano, né? Bom, a plataforma, como o Silvio mencionou, ela começa a se estruturar em 2004 para debater a questão da reforma do sistema político. Já lá no início da plataforma, nós assumimos que o que a gente queria debater era a questão do poder, e não só a questão que é colocada enquanto reforma, que aparece muito na imprensa, na academia e no próprio Congresso, a reforma do sistema eleitoral ou a chamada reforma política. A gente quer além, nós fomos além, né? E é pensar o sistema político como um todo. Portanto, a questão reflete essa desigualdade, ao mesmo tempo que reflete essa desigualdade, também é um elemento fundamental para que essa desigualdade continue. Portanto, o poder é um elemento fundamental na reprodução e na permanência da desigualdade. Então, o que a plataforma lá no início se colocou é a seguinte pergunta: numa sociedade como a nossa, quem tem o poder de exercer o poder? Quem tem o poder de exercer o poder? Não só o poder oriundo da representação, do processo eleitoral, mas todos os espaços de poder, inclusive do sistema de justiça, o poder da comunicação, dos meios de comunicação, etc., né? E já há um tempo, e nós formulamos várias propostas estruturadas em 5 eixos: democracia direta, democracia participativa, a democracia representativa, a questão da democratização da informação e da comunicação e democratização do sistema de justiça. E já faz um tempo, inclusive, pré-golpe da Dilma, a plataforma começou a se perguntar se a gente devia falar em reforma do sistema político ou de um outro sistema político. E nós percebemos já
que aquele pacto oriundo do processo constituinte foi limitado, né? Avançou bastante, com certeza a nossa Constituição de 88 avança muito o que nós tínhamos anteriormente, somente nas políticas sociais, nos direitos individuais, nos direitos coletivos, direitos civis, políticos, apesar que tem muita coisa ainda a ser conquistada, mas no que trata da questão do poder econômico, do poder do sistema de justiça, do poder do aparato de segurança do Estado, do poder oriundo do processo eleitoral e tal, nós avançamos muito pouco do que é a nossa história, E nós fazíamos uma avaliação que a plataforma, na época, a gente tinha todas as nossas propostas, nós tínhamos formulado dentro dessa institucionalidade que nós temos. Daí, o que nós... Isso foi pré-golpe, né? Eu acho que depois do golpe, essa nossa avaliação se confirmou. Que a gente olha, a gente não vai muito longe com essa institucionalidade. Avançou, sim, mas essa institucionalidade que a gente construiu a partir da luta contra a ditadura e desembocou no processo constituinte, nos trouxe até aqui, até aquele momento e aquelas conquistas. De que institucionalidade você está falando, hein? Eu estou falando da institucionalidade tanto do Estado como um todo, das próprias chamadas instituições democráticas e também do poder de fato, né? Que é aquela questão do poder econômico, do poder da mídia, que não estão dentro de uma noção de Estado, né? Mas que tem poder. Então, quando a gente fala da institucionalidade, é desses processos políticos, né? Das chamadas instituições democráticas, do poder do Estado, e também do poder econômico, do poder dos meios de comunicação, hoje das plataformas, de mídias, etc. Né? Então, a gente trabalha, quando a gente fala em institucionalidade, é isso, não é só a questão de congresso, não é só esse tipo de institucionalidade, né? Mas é todo o conjunto de instituições ou processos políticos que conduzem a nossa nação para um determinado rumo. Né? Você acha que essa institucionalidade não dá para reformar? Nós, enquanto a estratégia da plataforma, acho que tem questões que nós podemos avançar dentro dessa institucionalidade, que nós podemos avançar, sim, mas tem um limite nisso. Né? Por exemplo, uma das questões que nós podemos avançar, a questão da própria democracia direta. Né? Apesar vamos dizer assim, do limite que a nossa Constituição coloca na democracia direta, porque os instrumentos apresentados são super limitados, são 3. Plebiscito, referendo e projeto de lei de iniciativa popular. O projeto de lei de iniciativa popular, o primeiro que foi apresentado não foi o Ficha Limpa. Muita gente acha que foi o Ficha Limpa, não foi. O primeiro projeto de lei de iniciativa popular apresentado foi articulado muito pelos movimentos de moradia, que era a criação de um Fundo Social para Moradia, Fundo Social Popular para Moradia. Levou 12 anos para ser votado e saiu bem diferente do que tinha sido proposto. Né? É a população poder apresentar uma minuta de projeto de lei para o parlamento sobre determinado tema, não pode ser emenda constitucional. Para isso, a gente precisa coletar hoje mais de 1,5 milhão de assinaturas, com dados, título de eleitor, nome da mãe, várias informações. Ora, para você registrar um partido político, tu não precisa 500 mil assinaturas, com mesmos dados. Então, para você exercer o teu direito de apresentar um projeto de lei ao nosso parlamento, que não vai ter rito próprio, não vai ter regime de urgência, né? Que vai ter a tramitação
como qualquer outro projeto de lei, a sociedade nós temos que ter a força política da criação de 3 partidos políticos. Essa conta não fecha, né, Silvio? Em relação ao plebiscito e referendo, só quem pode convocar é o parlamento. Só o parlamento pode convocar. Ele que elabora as perguntas, ele que ocupa o tempo gratuito da propaganda, as 2 frentes, e o povo, nós só somos chamados a votar sim ou não. Isso não é instrumento de democracia direta. Isso não é. Né? Oi. Bom, então, mas com as instituições que nós temos, nós estamos caminhando esse ano para um processo eleitoral. Praticamente já começou, né? Quer dizer, como é que vocês estão avaliando as eleições desse ano? Elas vão acontecer? Vai ser tudo normal? Elas correm algum risco? Como é que é? Olha, Silvia, essa pergunta é difícil de responder, né? Mas acho que nós, assim, da plataforma, trabalha com vários cenários, né? Acho que um dos cenários, dificilmente não vai ter eleição. Acho que esse é um cenário, é possível, mas é um cenário hoje, vamos dizer assim, de baixa possibilidade, mas também tem. Um cenário que nós trabalhamos, com uma possibilidade real, é de ser um processo eleitoral bastante tumultuado. E não é em termos de tumultuado como nós tivemos os últimos processos. 2010 foi bastante tumultuado, 2014 também, 2018 mais ainda. A gente vem num crescente. Se a gente lembrar o que foi a disputa de 2010, a gente vai ver que teve tumulto ali, né? Então, assim, mas não é desse tumulto que nós estamos falando. Nós avaliamos que tem uma possibilidade desse ódio, dessa violência toda e desse discurso de ódio hoje representado muito na candidatura do Bolsonaro, mas não só, né? O próprio Moro transita nisso, que em algum momento isso pode estar se transformando em algo físico nas ruas. E isso faz sentido, esse cenário é possível. Se a gente for analisar quando o grupo bolsonarista fala da guerra ideológica, da guerra cultural, não é uma guerra ideológica como a gente fala de disputa das ideias e da conquista da hegemonia através da cultura, do debate público. Algum momento, nessa formulação deles, essa guerra ideológica é guerra mesmo, é quase que se reportando a Guerra Santa, né, das Cruzadas. É uma guerra física. E eu acho que eles se prepararam para isso. Basta ver toda a questão das armas, né? O quanto nos últimos, nesse período, foi vendido de armas para civis, né? Então, a gente trabalha, acho que é possível. Acho que o Bolsonaro, não o bolsonarismo, mas em algum momento pode se juntar, o Bolsonaro ele vai fazer de tudo para tumultuar o processo eleitoral, para deslegitimar o processo eleitoral e também para ele se manter, ele e seus filhos, se manter vivo como eleitoralmente como a extrema-direita. Né? Então, acho que um desses cenários é possível. Olha, olhando para os Estados Unidos, né, porque o bolsonarismo se inspirou muito também no Trump, o trabalho que ele fez com as redes sociais, as fake news, né? A gente vê que o trumpismo não acabou com a saída do Trump da presidência. Aliás, eles estão quase recuperando, vamos dizer assim, espaço, porque existe o risco nessas eleições dos republicanos conseguirem controlar tanto a Senado quanto a Câmara, né? E prepararem a volta do Trump nas próximas eleições. Quer dizer, esse bolsonarismo, ele continua depois das eleições? Como é que você vê isso? Eu acho que continua, Silvio. Eu acho que um país
como o nosso, que entrou nessa do Bolsonaro, todo esse processo que vem já de algum tempo, não vai sair dele uma hora para outra e fruto de um processo eleitoral. Eu não acredito nisso. Eu acho que essa extrema-direita, que sempre existiu no Brasil, talvez não tinha tido força política para ter uma expressão tão forte na nossa sociedade, mas ela sempre existiu e acho que vai continuar após a eleição, independente do resultado. Mesmo que o Lula ganhe o primeiro turno, esse caldo da extrema-direita no Brasil, eu acho que veio para ficar aí por muito tempo, infelizmente, né? Podemos analisar vários fatores do porquê que nós estamos nessa. E não é só nós, é o mundo, né? Vários países estão nessa, né? E eu acho que tem a ver, podemos conversar com vários aspectos, né? Mas tem a ver, se a gente for analisar vários lugares do mundo, essa extrema-direita, ela se consolida muito por um discurso do antissistema. E esse por antissistema é tudo. Entra tudo nesse antissistema. Eu acho que essa extrema-direita captou um sentimento na nossa sociedade, um desconforto, um descrédito com a política, que passou, vamos dizer assim, a canalizar esse sentimento anti-status quo, antissistema, etc., né? E aí eu acho que a gente tem que se perguntar, né, Silvio? No caso do Brasil, essa configuração, vou chamar assim, essa postura anti-status quo e antissistema sempre foi nossa. Sempre foi nossa, né? Então, o que a gente fez? O que aconteceu para que, em algum momento da nossa história, o povo, não estou falando das elites, mas o povo, de maneira geral, não nos identificou mais como antissistema. E com isso, cria um vazio, e esse vazio é ocupado, por exemplo, pelo bolsonarismo, né, que se apresenta como antissistema. Será que foi porque a gente acabou sendo um gestor dessa massa falida chamada capitalismo? Será que a gente passou a ser um gestor dessa massa falida chamada democracia liberal? A gente fez gestão disso, né? Então, massa falida que funciona muito bem, né? Quer dizer, eu vejo o capitalismo com um vigor enorme, né? Quer dizer, como chamar isso de massa falida? Não, massa falida é para nós, né? Massa falida é o seguinte, assim, eu uso o termo massa falida, porque o que é massa falida? Né? Quando uma empresa, ela, por exemplo, decreta falência, esse tipo de coisa, e tu nomeia um síndico, alguém para administrar aquela massa falida, e para tirar a empresa daquele lugar, né? E meio isso. O capitalismo tem vários momentos de crise, uma constante crise, e é uma crise que favorece sempre os mesmos. Porque numa crise não é numa crise nem todo mundo perde. Em momentos de maior crise, é meio que nós entramos para, vamos dizer assim, para administrar essa crise. E com isso o capitalismo vai se reproduzindo, né? Eu acho que isso é fruto também, Silvio, com a questão toda do referencial marxista, do próprio socialismo utópico, do socialismo real e tal, a gente perdeu muita referência. E a gente nós acabamos não conseguindo reconstruir as nossas utopias, né? Então, hoje... Oi? Eu estava lendo umas frases do Leonardo da Vinci, 1500 e qualquer coisa, né? E ele fala assim: o vazio surge quando desaparece a esperança. Olha só, né? Naquela época, né? E eu queria perguntar para você, como é que os movimentos
enfrentam o bolsonarismo hoje em dia? Como é que eles buscam recuperar a esperança? Eu acho que tem várias estratégias e também tem vários movimentos, assim, né? Eu vejo que uma parcela dos movimentos, das organizações, faz uma aposta na institucionalidade, faz uma aposta no processo eleitoral, alguns mais uma questão mais tática, outros mais uma questão de estratégia, mas tem uma aposta no processo eleitoral e na estratégia, né? Eu cito assim, por exemplo, nós temos uma alteração, acho estratégica, importante, por exemplo, no MST, que é a primeira vez que o MST vai ter candidaturas do movimento, né? Vai ter 15 candidaturas, até agora que eu sei, no Brasil todo, que é uma candidatura do movimento. Né? Antes, o máximo que chegava era algum tipo de apoio, mas não candidaturas construídas organicamente no movimento. Acho que isso tem uma diferença bastante grande. Assim também como o Movimento Negro, a Coalizão Negra por Direitos também fez esse processo e tem candidaturas da coalizão. Né? Eu acho que isso pode dar uma outra qualidade no debate no próprio parlamento. E pode ser algum embrião do que aconteceu em alguns outros países, como na própria Bolívia, da questão de candidaturas de movimentos. Né? É uma outra forma de nascimento das candidaturas e do próprio mandato. Né? Então, tem essa aposta também. Eu acho que todos, assim, vários movimentos, organizações, tem a tendência é apoio à candidatura do Lula, né? Que é uma candidatura capaz de enfrentar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Então, é a candidatura que está posta. Então, acho que tem essa aposta, sim, com vários olhares também, né? Tem olhares muito críticos a esse processo de construção dessa candidatura. Eu me coloco nesse campo, várias das forças que atuam na plataforma também, né? Desde o processo da estratégia política a esse respeito, esse debate, por exemplo, da Frente Ampla. Assim, eu concordo de ter uma frente ampla, mas eu não queria uma frente ampla que vá para a direita, né? Que a frente ampla seja olhada para a direita, né? E aí, quando eu falo isso, o pessoal diz, não, mas a esquerda já está. Não está. A esquerda chamada institucionalizada, tudo bem, mas tem um campo da sociedade amplo, muito vivo, muito atuante, que está nos territórios, que estão construindo alternativas, autogestão, coletivos que pensam a questão da própria sobrevivência de maneira coletiva, isso está muito vivo. Esse campo todo, que agora, por exemplo, na pandemia, segurou muito a barra das comunidades, não está nesses processos nossos, da minha geração que estão. Entendeu? Então, tu tem um campo à esquerda, que não é a esquerda institucionalizada, que é o campo autonomista e tal, que teria que ser uma frente ampla, olhado para esse lado, e não olhar para o lado da direita ou do centro. Né? Mas, olha, você chamou a disputa como uma disputa de poder, eu concordo. Né? Quer dizer, e nesse cenário, quer dizer, tem o lado institucional da aposta, que é criar as candidaturas para eleger deputados desses setores, tal, do MST, da coalizão, mas tem também uma lógica de que, se não tiver pressão, a direita leva, porque a direita já está fazendo pressão. Né? E como é que a esquerda poderia pensar em exercer a pressão desde agora? Eu acho, assim, que a forma que nós temos de exercer pressão não é tanto nos palácios, é nas ruas. Né?
Então, se a gente não tiver a disputa política das ruas, não leva a nada, né? Não leva. Eu acho que boa parte do que nós estamos vivendo foi porque, por um certo momento, nós perdemos as ruas para a direita e para essa extrema-direita, né? Porque o processo político se dá nas ruas. Fora disso, é muito mais o espaço da política enquanto uma negociação, mas a disputa do processo político é nas ruas, né? Hoje também é nas redes, mas que não substitui as ruas. Porque para nós, que a gente pensar um processo de pressão, de mobilização, Silvio, eu acho que tem que ter alguns elementos para construir uma sínteses políticas, né? Eu acho que um é o elemento da formação, da educação popular, né? Que vários aspectos, desde a própria a educação popular como momento do encontro, da acolhida, mas também um momento de construção de utopias, de sonhos, de disputa, né? De equacionar as nossas diferenças, etc., né? Então, para mim, esse é um elemento da educação, da formação política da educação popular, né? O outro elemento, para mim, fundamental, é que é o elemento da formulação. Formação aqui entendida o que a gente quer. Quais são as questões realmente que nós queremos enfrentar, né? E isso não é tranquilo. Nós construímos de maneira mais horizontal possível, incorporando os vários olhares e as várias demandas e conseguir identificar quais são as questões, não é um processo fácil, né? E isso envolve o processo de formação, da educação popular, do debate, mas identificar quais são as questões e formular sobre isso é fundamental. E a outro pedra tripé, vamos chamar assim, é a questão das ruas, da disputa das ruas, né? Para mim, esses três elementos, a formação política, a capacidade nossa de formular ou de entendimento da realidade e que questões nós queremos enfrentar e fazer isso com a disputa das ruas, isso é capaz de produzir novas sínteses políticas, né? Mas não são as questões imediatas de interesse da população que mobilizam? Você está falando de uma maneira mais genérica, assim, de que nós temos que defender as nossas propostas e nos contrapor às visões do neoliberalismo, né? Essas propostas são radicalizar a democracia, são buscar a igualdade e tal, mas para poder pegar o gancho, como nas próprias redes sociais acontece, né? Quer dizer, você tem que trabalhar com questões concretas, né? Que questões concretas são essas? Esse é aquilo que eu estava colocando, Silvio, das questões, né? Eu sempre me questiono, me pergunto muito, por exemplo, na questão da reforma da Previdência. Por que a gente não conseguia mobilizar em defesa ou contra a reforma da Previdência? Por que a gente não conseguiu? Não conseguiu. E a gente não conseguiu, né? Talvez seja pelo fato que em torno de 50%, e às vezes até mais, da nossa população economicamente ativa, portanto, dos trabalhadores e das trabalhadoras, não estão no sistema da Previdência, não chegaram nele. Então, a gente fica fazendo a defesa de uma Previdência, para não ter uma reforma péssima, ruim, como se o que nós temos da Previdência, ou o que a gente tinha da Previdência era boa. Não era. Que mais da metade dos trabalhadores e das trabalhadoras estavam fora, né? E aí, um dia eu estava na academia e estava conversando com o rapaz da limpeza, fazia serviços gerais lá, né? E estava na televisão passando a questão da reforma da Previdência do Temer. Daí eu perguntei para ele, né? O que tu acha? Não sei o quê. Cara,
o que tu acha, não sei o que, daqui, da reforma? Ele olhou assim para mim, fez assim. Eu disse, sim, mas Carlos, falando da Previdência, não sei o que, ele olhou assim para mim. Tu acha que algum dia eu achei que isso era para mim? Né? Então, assim, ó, por isso que eu falo, a própria questão, Silvio, assim, do que é o concreto da vida, não é fácil de construir. Por exemplo, eu acho que uma das questões concretas da vida que a gente precisa enfrentar é o racismo que mata. O racismo que mata. O machismo que mata. A questão da fome. Né? Então, para mim, o concreto da vida é isso. A questão da falta de moradia, que qualquer chuva as pessoas estão tendo as suas casas destruídas, né? A questão da vida nas cidades, que estão impossível, a questão da reforma agrária. Então, esse problema que eu vejo, que essa definição de qual é a agenda, ela reflete também os nossos espaços de poder e as nossas dinâmicas de poder. Então, quem tem poder entre nós acaba definindo isso. Então, a gente tem que ter um olhar para nós de construção dessas agendas não hierarquizada, né, mas mais horizontal. Até hoje a gente escuta as pessoas falar, as lideranças políticas nossas, tal, falar das lutas gerais e das lutas específicas. Ora, o que é geral, o que é específico nas nossas lutas? Sendo que todas as nossas lutas dizem respeito às nossas vidas, né? Então, eu acho que talvez a grande aspecto, Silvia, assim, que esse concreto também está em disputa, né? Está em disputa. E talvez a gente não consiga fazer as mobilizações que a gente quer, porque talvez a gente não estamos conseguindo identificar o que o povo fala de concreto, né? E aí eu pego um exemplo, assim, Silvio. O INESC, a gente estava na coordenação da campanha pela renda básica, que deu origem ao auxílio emergencial, toda aquela luta, né? Foi uma luta nossa, foi uma luta dos movimentos, das organizações, juntou vários fatores, mas fomos nós que demos origem a essa luta, né? Nós a gente cometeu um erro estratégico enorme na campanha, enorme. Qual foi? A gente fez toda a mobilização para ter o auxílio, manter os R$600, denúncia, acompanhamos a implementação, a gente canalizamos toda a nossa força e os nossos recursos, por exemplo, para a institucionalidade, vou chamar assim, para o debate no Congresso, para a questão da Defensoria Pública, no Ministério, para resolver as pendências e tal, né? E ficamos monitorando isso. E não fizemos absolutamente nada de dialogar com a população que estava recebendo R$600 ou quem não estava. Teve gente que fez isso. Fez muito bem. Inclusive, está aparecendo aí nas pesquisas eleitorais, as pessoas estão indo no Google perguntar quem que é essa pessoa que fez isso, né? Então, por isso que eu falo, essa dinâmica que eu estava colocando antes, da luta política, que às vezes nos suga para chamar de institucionalidade, que a gente precisa pensar isso. Nós deixamos isso em aberto completamente. Quando a gente fez essa avaliação na campanha, a renda básica que queremos, e tentamos ir para esse espaço, já estava. Então, mas aí você está dando um exemplo bem interessante, porque num modelo, vamos chamar assim, fordista, de contratação de trabalho pela carteira de trabalho e tudo mais, o sistema da Previdência está desenhado para acolher esses trabalhadores. E hoje em dia nós temos uma sociedade que mais da metade dos trabalhadores não tem carteira assinada, é tudo informal, né? Então, a própria reivindicação teria que mudar. Em vez de garantir uma reforma da Previdência, não seria melhor garantir a renda básica para todos? Quer dizer, não falar mais da Previdência? Como é que você vê isso? Não, porque eu acho que a renda básica, ela tem que... ela não pode substituir
não pode substituir a proteção social, né? Ela tem que estar integrada ao sistema de proteção social, do qual a Previdência faz parte, Eu acho que, além do debate sobre a questão da renda, e que eu defendo que a renda ela tem que ser incorporada no sistema de proteção social, né? Eu não consigo fazer uma defesa da renda básica universal. Eu não me engasga, eu não consigo, né? Porque, em termos teóricos, vamos chamar assim, ok, seria todo cidadão e cidadã brasileira teria uma determinada renda, né? Que seria para todos, né? Depois, quando fizesse o imposto de renda, abateria se alguém ganhou mais, não deveria, abate no imposto de renda e tal. Ora, quem que declara imposto de renda no nosso país? Olha o nível de sonegação. Olha quantas pessoas receberam auxílio emergencial, R$600, que não precisariam, mas legalmente tudo bem. Então, se a gente pensar num país como o nosso, uma renda básica universal, para mim, eu não consigo. Agora, nós temos que discutir uma renda básica robusta, que dê garantia não só de sobrevivência, mas de sobrevivência digna para a população. E isso está integrado ao sistema de proteção social. Portanto, associado, ligado também à Previdência. Porque esse formato de Previdência que nós temos, que é o formato via quem contribui, a gente pode pensar também em outro sistema de Previdência. Que eu acho que esse que devia ter sido feito o debate da reforma da Previdência. Entendeu? E também com esse entendimento que o mundo do trabalho mudou radicalmente, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas que fazem crítica ao movimento sindical, eu também faço, porque acho que o movimento sindical não se atualizou diante de todas essas mudanças, mas as pessoas fazem uma crítica dizendo que o movimento sindical não está mais na porta das fábricas. Que fábricas? Né? Então eu acho que aí a gente está eu acho que assim faz parte da estratégia desse sistema todo. É isso, é tudo numa rapidez que nos impossibilita, inclusive, da gente dar resposta, porque são tantas frentes que a gente não consegue dar resposta para tudo. Mas, assim, que fábricas? A gente está falando que mundo do trabalho nós estamos falando hoje? Então, mas aí a gente se encaminha para um outro debate, né? Quer dizer, se a agenda tem que ser nova, né? Se nós temos que tentar garantir, vamos dizer assim, o sistema de proteção social, quer dizer, o tema que está saindo no mundo todo é a construção dos bens comuns, né? Dos commons, como eles chamam, né? Os ingleses, né? Ou seja, bens que são de interesse de todos, como a água, né? Que não podem mais se transformar em mercadorias, eles têm que ser disponíveis para toda a sociedade, né? É por aí essa história da defesa dos direitos hoje em dia? Eu acho que Silvio, assim, essa questão dos bens comuns, a gente definir, citou a questão do exemplo da água, da terra, né? Eu acho que sim, a água, a terra, a própria comida, a própria questão da mobilidade, sabe? Então, para mim, os bens comuns não é só os bens comuns da natureza, vou chamar assim, né? Mas os outros também. Eu acho que, assim, esse conceito de ter bens comuns, que, na verdade, os bens de todos e de todas, assim, né? E, portanto, tem que ter uma administração coletiva, a gente pensa como que você faz a gestão desses bens, né? Não pode ser
com o tipo de empresas públicas que nós temos hoje, né? Então, mas se tu pensar essa noção de bens comuns, a própria questão do bem viver também, eu acho que tem potência para a gente poder reconstruir as nossas utopias. Mas a gente tem que também, eu acho que uma questão que é pouco falado, Silvio, que não tem como a gente construir essa noção de bem comum, do bem viver dentro do capitalismo. Não tem. Né? Não tem. Hoje o máximo, fala. O máximo que o capitalismo vai permitir é alguma coisa muito residual para dizer que tem. Eles fazem isso também, né? Ou vai lá na frente mercantilizar, inclusive, o conceito de bem comum. Né? Então, eu acho que assim que, para mim, é uma tarefa nossa, assim, a gente tem que se definir, a gente tem que falar que a gente é anticapitalista. Essa questão de ser anticapitalista é fundamental para a gente reconstruir as nossas utopias. Porque senão a gente cai, Silvio, naquilo que eu chamei da massa falida, né? Que a gente fica fazendo a gestão da massa falida do capitalismo e com isso, sabe, administrando as crises, dando uma roupagem mais humana em certos momentos, e para algumas situações. No Brasil, querem fazer uma romantização da exploração da natureza com a economia verde. Eu fico pensando, Morano, o que é ser anticapitalista hoje, né? Porque a tônica do capitalismo, vamos dizer assim, é transformar tudo em mercadoria, né? E não tem importância o que é a mercadoria, contanto que ela dê lucro, né? E mesmo se for um veneno, como o agrotóxico, está valendo do mesmo jeito. Envenena as pessoas, mas pelo lucro, né? Quer dizer, falar hoje no anticapitalismo ou no pós-capitalismo significa ir para onde, hein? Não sei. Não sei, Silvio. Não sei. Não sei. Para onde, não sei. Só que eu acho que a gente tem que colocar isso na nossa agenda. Porque isso envolve modos de vida, modos de consumo. Não tem possibilidade da gente manter o nível de consumo que nós temos hoje. Não tem possibilidade. E o capitalismo cada vez acelera o nível de consumo, porque vai criando novas necessidades, né, forçadas. Então, assim, eu não sei para onde que a gente tem que caminhar, mas eu sei que a gente está no limite de tudo. Enquanto humanidade, a gente está no limite da questão ambiental, na questão também, eu acho, da forma de produção. Acho que nós estamos no limite também. E no que trata da questão das cidades, nós estamos também no limite das cidades. Também tudo vai para um caminho quase que da impossibilidade de você viver minimamente bem. Né? Então, aí nós voltamos para a questão do poder, né? Quer dizer, se nós estamos num limite da vida, né? Da reprodução da nossa espécie, da forma de sociedade, quer dizer, já há discussões que, inclusive, vêm do campo liberal, né? A revista The Economist falava assim: nós temos que impor a divisão das grandes corporações em firmas menores para que o Estado possa controlar e regular, né, essas áreas de trabalho, de operação de mercado. Né? Quer dizer, nesse sentido, embora a gente não saiba exatamente para onde vai, mas eu tenho a impressão que o Estado tem um papel central, não tem? Tem um papel central. O Estado, eu acho que tem um papel central, não só na construção de políticas públicas e tal, mas nessa estrutura toda. E o Estado, ele tem e deve ter o poder para poder, vamos dizer assim, enfrentar o poder do capital das grandes corporações. Entendeu? Não pode ter essa simbiose que nós temos entre as grandes corporações, e aí eu falo também do mercado financeiro, enquanto
também uma grande corporação, né, com o Estado. Tu não pode... olha a questão, quem faz hoje, define as políticas estratégicas em relação não só à economia, mas as demais políticas públicas também, são pessoas oriundas do chamado mercado, que depois voltam. Né? Isso, quer dizer, não tem nem essa separação básica, não tem. Então, nós temos um Estado, Silvio, que está a serviço das corporações. E, em certos momentos, ele se confunde com as próprias corporações. Né? E nesse sentido... Fala. Não, e aí eu acho que a gente tem que se perguntar, por exemplo, nessa questão das corporações, e é como às vezes se confunde, o papel das chamadas empresas públicas nessa dinâmica. Uhum. Né? E aí nós temos que pensar sobre a Petrobras, por exemplo. Tá bem, é economia mista, não sei o quê, mas majoritário é pública. Então, assim, que empresa pública nós queremos? Que empresa pública nós queremos para fazer a gestão da água? Que empresa pública nós queremos para fazer a gestão do transporte público? Não é qualquer empresa pública. Não é qualquer empresa pública. O fato de ser empresa pública, não por si só, não quer dizer que ela esteja na direção que nós queremos construir nossas utopias. Então, esse debate entre Estado, o papel das corporações e o poder do Estado controlar as corporações é fundamental. E aí tem que ter limite. Nós temos corporações que elas são maiores que muitos estados. E aí fica uma pergunta que eu vou encaminhar para você, que inclusive vai abrir a sua fala final. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, né? Em que eu diria assim, quer dizer, pensando na plataforma dos movimentos populares, né, pela reforma do sistema político, pensando no papel dos movimentos sociais, quer dizer, a ideia de e quem controla esse Estado que deveria fazer tudo isso? É essa pergunta que eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer para fechar a nossa conversa, Moroni. Você tem a palavra. Tá. Bom, eu acho que nós, assim, esse campo da sociedade, né, Silvio, desde o processo pré-constituinte e tal, a gente debate muito essa questão do controle social do Estado e a própria democratização do Estado. Né? E você, ao mesmo tempo que você, como que a sociedade cria instrumentos e tem instrumentos para controle do Estado? Né? Para isso, o primeiro ponto básico é que o Estado seja público. Não tem como pensar qualquer instrumento ou qualquer estratégia de controle social sobre o Estado se o Estado não é público. Né? Então, você tornar o nosso Estado realmente público é fundamental. E o nosso Estado não é público. Nosso Estado ele é dominado pelos interesses privados. Os interesses privados, principalmente do capital, é do capital que eu estou falando, domina. E é ele que dá a dinâmica do Estado. Porque nosso Estado nunca foi um Estado público. Nosso Estado, eles pegaram a história do Brasil, ele se estrutura para atender interesses dessas elites. E até hoje, assim. Né? Basta ver, assim, o quanto o Estado se estrutura para fornecer todas as informações em tempo real que o mercado precisa. Olha o nível de eficiência que o Banco Central tem para fornecer o câmbio. Né? E quanto isso, a gente precisar de uma informação sobre as mortes do Covid, a gente não tem. Não tem.
né? Porque o Estado se estruturou para isso, né, Silvio? O Estado se estruturou para isso. Então, teve um desejo político que o Estado tivesse a serviço do mercado para fornecer as informações para o mercado ganhar mais dinheiro. Então, o Estado é tarefa fundamental em ter realmente um Estado público e não dominado pelos interesses. A questão da radicalização da democracia, né? Com certeza, com certeza. Radicalizar e pensar também que democracia nós queremos, né, Silvio? Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Zé Antônio Moroni, um companheiro de muitos anos de trabalho conjunto, de partilhar os nossos ideais, né? E angústias também, né, Silvio? E as angústias também. E as angústias também, né? E dizer, olha, foi ótimo, acho que ajuda a gente a compreender o momento, o papel dos movimentos. Então, agradecer você e também a você que está nos assistindo, que nos acompanhou nesse papo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.